Hoje eu preciso dizer bom dia, né? Porque estou fazendo esse vídeo de manhã. Hoje é 11 de abril, é um sábado. Nós temos agora uma boa notícia. Não tão boa, mas também a melhor possível. Estamos vendo com o médico, nos chamou lá. Foi feita cirurgia na minha esposa, tirado o rim. E dentro do rim tinha um câncer de 7,5 cm. E tudo indica que está localizado, que não ainda há metástase. Mas vai ser feito o follow-up de 5 anos, etc. E nós estamos firmes com Deus, seja o que for. Ela e eu somos um, sempre unidos e Deus sempre conosco. Bom, nosso assunto aqui, agora na lição 7, Jesus, o Espírito Santo e a oração. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10. O que diz aqui, resumindo, orem e serão atendidos. Muitas vezes, na maioria das vezes, Deus nos atende de um jeito diferente daquilo que é a nossa expectativa. Mas sempre somos atendidos. Por exemplo, como que foi João Batista atendido quando foi preso e depois degolado? Atendido por Deus. Não sei explicar. Mas uma coisa eu sei. João, acima de tudo, queria ser salvo. E pela sabedoria, inteligência divina, Deus deve ter pensado que aquele seria o melhor caminho. Uma coisa também é certa, um dia teremos todas as explicações e concluiremos, foi assim o correto. Porque Deus, que conhece todo o passado, que conhece tudo que se passa no presente e também que conhece o futuro, conhece a eternidade futura, Ele sabe o que tem que fazer nesse momento para alcançar determinado resultado daqui a 5 anos, 10 anos, 20, ou sei lá quando. Então, do meu ponto de vista, nós aqui em casa temos o seguinte conceito: deixa Deus fazer. Não sou eu que vou ensinar Deus a ser Deus. Deixa Ele fazer do jeito da sua vontade, porque, enfim, Deus é amor. E será que lá pelas tantas Ele vai ter vontades que não são de acordo com aquilo que é bom para nós, a longo prazo? Então, muitas vezes, o que a curto prazo é ruim, a longo prazo se torna em algo positivo. E a longo prazo, todos nós queremos ser salvos, Então, aqui, esses 3 temas aqui, Jesus, o Espírito Santo e a oração. Interessante que o principal personagem no processo de salvação, que foi até a cruz, que iniciou com o nascimento de Jesus e foi até a cruz, era Jesus Cristo. O Espírito Santo não foi morto lá na cruz, nem o Deus Pai, Então, ali o personagem principal era Jesus Cristo. Depois Jesus Cristo foi embora, foi para o céu e continua fazendo o seu trabalho ali de intercessão, etc. E o principal personagem depois disso tornou-se o Espírito Santo, que é o que trabalha conosco, É o que leva nossas orações, ou faz que nossas orações sejam ouvidas por Deus Pai, porque nós podemos fazer pedidos ridículos e nós achamos que estamos pedindo grande coisa, E o Espírito Santo torna essas orações racionais perante Deus, mas também trabalha conosco, nós transformando, nós orientando. Ele é o nosso professor, nosso guia, foi deixado para isso. Na segunda vinda, o personagem principal será de novo Jesus Cristo, E na eternidade, o personagem principal não será um, nem 2, serão os 3. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então estará tudo outra vez normal. Cada um
dentre esses três têm funções diferentes, mas os três sempre trabalharam unidos, né? Bom, então vamos estudando aqui essa lição número 7, que todos estudarão entre 9 e 16 de maio. Então, Jesus e o Espírito Santo. Olha só, essa parte aqui é bem interessante, porque no nascimento de Jesus, ou na concepção de Jesus, atuou o Espírito Santo. Diz na Bíblia, né, que o ente santo que estava no ventre, ou que estaria no ventre de Maria, teria vindo por meio do Espírito Santo. Então, a Trindade atua de forma unida. Às vezes são dois, às vezes só um, e às vezes são os três, né? Por exemplo, no batismo de Jesus, Jesus estava lá sendo batizado, ele nem precisava ser batizado. O batismo significa a demonstração prática do arrependimento e de optar por uma nova vida, uma vida de obediência, uma vida onde comanda a lei do amor. Jesus não tinha que se arrepender de nada, mas ele deu o exemplo, não é? Assim como Deus, Jesus, como Criador, deu exemplo na santificação do sábado, ele descansou, não é? Aliás, parênteses aqui, nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Deus Pai deram exemplo de santificação do domingo, que hoje é o dia. Aliás, o domingo eu tenho por hábito dizer o seguinte: o sábado é o 7º dia da semana, portanto é o dia em que se inaugura tudo que foi feito, se comemora tudo que foi feito, então dia de descanso. O domingo é o 1º dia da semana, onde não se pode comemorar nada, porque antes desse dia nada foi feito. Portanto, está tudo certo. O 7º dia é o dia do Criador, onde nós podemos lembrar do Criador. E no caso, a santificação do 1º dia, não dá para lembrar do Criador, porque antes do 1º dia nada foi criado. Então se lembra do não Criador, que é Satanás. Então Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo, né, que gerou em Maria um ser humano livre de pecado, porque a origem de Jesus não era de José, nem de Maria, e sim do Espírito Santo, mas sujeito ao pecado e sujeito à morte, né? Então Jesus veio aqui para provar que um ser humano, porque ele esteve aqui como ser humano, obviamente continuou como ser divino também. Então, como que dizer assim, eram dois personagens. O Deus Filho, ele nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de existir, não deixou de existir por aqueles 33 anos e meio que Jesus estava aqui. Mas ele adquiriu ali uma segunda natureza. Ele então tem a natureza divina e a natureza humana desde então, né? E a parte lá da natureza humana foi que faleceu na sexta-feira à tarde, ele ressuscitou no domingo. E existe até hoje e sempre vai existir. Um detalhe muito importante que eu queria chamar a atenção, que fala aqui na lição aqui embaixo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que é isso? A função do Espírito Santo hoje é nos orientar para que nos salvemos, né? É essa a função. Se nós resistirmos à orientação do Espírito Santo, como é que isto vai ser perdoado? Ou seja, se nós não queremos ser perdoados, se não queremos ser transformados, se não queremos ser santificados, como é que vamos nos salvar? Então não tem mais jeito. Se alguém está nessa situação, ou seja, não deseja ser perdoado, não deseja ser santificado, etc., vai se perder. É isso que é o pecado contra o Espírito Santo. É bastante simples de entender, né? Então vamos ver aqui alguma coisa da parte segunda e terça, né? Não, segunda só. Depois terça e quarta. Sobre orações de Jesus. Eu coletei aqui 7 orações, 7 momentos de orações, né? Uma, Jesus orou antes do seu batismo, né? Outra, Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos, orou a noite toda. Havia orações que não eram tão longas, havia orações que duravam a noite, né?
Jesus orou por seus discípulos. Então, Lucas 9, versículo 18. E Jesus orou antes da sua transfiguração também. Então, eram momentos muito importantes. Jesus orava sempre, mas havia as chamadas orações especiais, não é? As orações muito importantes. Aqui deu uma corrida de cachorro. Jesus orou antes do Getsemane. Essa oração foi dolorida. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Que oração dolorida, né? As orações antes de momentos dramáticos, que sabemos que temos que vencer. Jesus também orou entregando-se às mãos de Deus antes de morrer. E também tem uma outra oração que eu acho muito importante, que não está em Lucas, mas está em João 17. Jesus orou por si, antes de ir ao Getsemane. Orou ali na Santa Ceia. Orou pelos discípulos e orou por todos nós. A oração pastoral, não é? Então Jesus era de oração, muita oração. Nós tivemos aqui, em Juiz certa vez, pregou aqui o falecido Dr. Siegfried Hoffmann. Ele era médico, mas também era pastor, teólogo, pastor, né? Ele dizia sempre assim: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder, né? Então, e ele também dizia assim: mais Bíblia e mais oração em nossas vidas, para termos poder e sermos salvos. Tempos atrás nós tínhamos um problema aqui em nossa casa. Não era problema de relacionamento, não. E um problema que durou 2 anos e pouco. Finalmente Deus nos ajudou a vencer esse problema. E aquilo era tão dramático que eu fiz uma tabelinha, imprimi no computador. Essa tabelinha tinha de dia, quando estava acordado, e de noite, quando eu acordava. Orava de hora em hora. Tinha esse plano de oração. Durante meses, mais de 1 ano, orava de hora em hora. Onde estivesse, naquele momento. E aí marcava lá. Se eu já orei para aquela hora. Então funcionava assim. Eu podia, por exemplo, a oração das 11, ela podia ser entre 11 horas e meio-dia, né? Se passasse do meio-dia, então não tinha mais oração das 11. Não adiantava fazer 2 orações depois do meio-dia. Tinha que ser dentro daquele período da oração das 11. E da oração das 12, a oração da 1 e 2, etc. Bom, vencemos. E também nos fortalecemos. Nunca mais fomos... Eu fui o mesmo depois daquela luta, e minha esposa também não. Que luta foi essa? Vencemos, somos vitoriosos pelo poder de Deus e principalmente nos fortalecemos. Aí fui perceber claramente por que Deus permite que ocorram coisas ruins conosco, né? Porque a gente se fortalece. Ou seja, se nós fôssemos blindados dentro de uma coisa ali que não pudesse nenhum mal nos acontecer, provavelmente, ou certamente, nós seríamos bem fraquinhos, né? E como é que Deus vai salvar seres humanos fraquinhos? Como a gente se fortalece na luta por meio da oração? Vamos estudar um pouquinho aqui sobre a oração do Pai Nosso, né? Chamada oração modelo, né? Ela é muito interessante. A gente tem que cuidar também para não transformar essa oração numa reza, ficar repetindo essa oração o tempo todo, com frequência, etc. e tal, já não perde totalmente o sentido, você não sabe mais o que está dizendo. Tem que cuidar disso. Isso não é oração reza, é oração para nós estudarmos que coisas que nós devemos pedir, né? Então, em primeiro lugar, aqui nós nos referimos a Deus Pai, né? Referimos a Deus Pai e agradecemos por meio de Jesus Cristo. Então, Pai nosso que estás nos céus. Por isso, né? Então nós oramos ao Pai. É assim que Jesus nos ensinou. E depois, ele disse assim: santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus é santo. E nós, adventistas do sétimo dia, eu conheço muitos casos que não banalizam o nome de Deus. Eu vou ter que dizer aqui não gosto de dizer, e nunca digo isso banalmente, mas muitos por qualquer coisinha dizem Deus o livre. E outras coisas não se deve. Essa é uma expressão sem sentido algum, que não cabe em lugar algum, que não traz informação nenhuma, não contribui em nada. É banal. É dizer por dizer, né? Não. O nome de Deus é santo, está no mandamento. Aliás, no 2º e 3º mandamentos, né? Temos que respeitar a Deus, o seu nome, o único Deus, não existe outro. Respeitar o nome de Deus.
venha o teu reino. Então, o que quer dizer isso? Deus tem um reino e Ele vem nos buscar, e Jesus é o Rei, e Ele esteve aqui na terra, né, para dar início a esse reino, ou seja, vencer Satanás, derrotar Satanás na cruz, porque depois da cruz, Satanás é um derrotado, ainda está aí, etc. Mas já não tem mais, como não existe a menor possibilidade de Satanás fazer retroceder a história e voltar a vencer Jesus Cristo. Ele é derrotado, ele vai ser destruído. Tudo o que ele ainda pode fazer é conquistar esse ou aquele, ou eu, ou você, ou alguém, para sofrer as consequências da derrota juntos com ele. Só isso ele pode fazer, né? Então o reino de Deus, nós temos que querer esse reino, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, venha o teu reino. Como é que funciona no céu? No céu é muito simples, Tem a lei, que é o próprio Deus, é a lei do amor. Então Deus ama todos, né? E esse princípio é o princípio geral de tudo no céu. De modo que se Deus nos ama e tem todo o poder do universo, ilimitado, tem conhecimento e sabedoria ilimitada, é onipresente, e só pensa o tempo todo em nosso bem, aí vem a pergunta: por que não fazer a vontade de alguém assim, né? Esses dias, minha esposa foi operada, então na terça ou quarta-feira, nós estávamos andando de carro e um outro carro fechou à nossa frente, né? Descuidado, a pessoa descuidou, e demos uma freada. Essa freada durou 3 segundos. Durante esses 3 segundos, olha só, eu tinha percebido que não ia dar tempo para parar, era muito curto o tempo. Puxei a direção para a esquerda e o carro foi para a esquerda, né? E desviou, parou na frente do outro, desviado tão pertinho que eu não consegui ver o final do outro carro, né? Parou muito perto. E na hora me dei conta, não foi perícia minha, não. Sou motorista há décadas, mas não foi perícia minha. Em questão de segundos, tudo isso aconteceu certo para não bater. E a minha esposa estava do lado, ela saiu operada, né? Foi operada há alguns dias que tinha voltado para casa, ia causar um estrago no cinto de segurança e puxar bem nos pontos de 20 centímetros de corte, né? E não aconteceu nada. Então, aí eu pensei assim, né? Por que não obedecer a alguém que sabe muito mais que nós, muito mais não, que sabe infinitamente mais que nós, e que só quer nos ajudar, que só nos quer auxiliar e orientar para que tudo dê certo? Por que não? Por outro lado, quem sou eu, tão incapaz, que acha que não precisa de Deus para dirigir minha vida e acertar sempre? É possível uma coisa dessa? Então, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Um pedido muito inteligente. E assim vai indo. Dá-nos o pão de cada dia, né? O pão de cada dia dá-nos hoje, cada dia. Ou seja, não precisamos nos preocupar com amanhã, etc. Temos que planejar o futuro, etc. Claro, mas não ficar se estressando. Mas será que amanhã, será que ano que vem, será que vai ter, será que vamos... Não, Deus cuida de nós cada dia. Não precisa acumular bênçãos. O Senhor Deus me dá bênçãos aqui suficientes para termos para os próximos 3 anos. Então, eu tenho uma quantidade de bênçãos cada dia. Não precisa isso. Ele é fiel. É bobagem ficar se preocupando com o futuro se a gente é amigo dele, né? E perdoa nossos pecados. Nós temos muitos pecados. Mas o pedido mais adiante, livra-nos das tentações, ou seja, que não cometamos mais pecados, né? Perdoa-nos esses e que esses não façamos mais e que novos também não façamos. Isso é função do Espírito Santo, né? Nos livrar dos pecados. E aí, ou seja, essa é a oração que faz os pedidos e os agradecimentos, etc. e tal, como nós temos que fazer. Então não precisamos repetir essa oração assim bem exatamente nessas palavras, mas nós devemos lembrar desse tipo de coisa, não é? Podemos acrescentar outras coisas? Claro, podemos e devemos, não é? Temos, por exemplo, nas nossas orações, às vezes a gente ora durante 1 hora, durante 10 minutos, durante 2 horas, sei lá. Tem muitas coisas para conversar com Deus. Moisés foi o grande privilegiado que orava a Deus de um modo diferente. Lá na tenda da congregação, Deus estava perante ele, frente a frente. A questão de
centímetros, né? Moisés não via Deus, ele estava dentro de uma nuvem, e ficavam conversando. Isso é uma oração. Ficavam conversando horas. Nós podemos conversar com Deus. Não nos limitarmos à oração do Pai Nosso. Mas esses tópicos do Pai Nosso são extremamente interessantes e são vitais para a nossa vida, né? Bom, então por último aqui nós temos os exemplos do fariseu e do publicano, né? Não como disse alguém lá, do filisteu e do republicano. O fariseu, ele se achava salvo. Não, eu sou santo. Ninguém está nessa condição. E dizia: olha, Senhor Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como aquele publicano ladrão lá que engana os outros, cobrando impostos demais e embolsando. Graças a Deus eu não sou igual a ele. Eu sou uma pessoa digna e eu mereço a tua atenção, né? E o publicano o que disse? Bateu no peito e dizia: eu miserável pecador, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoa. Esse fez a oração correta. Quem dos seres humanos, exceto Jesus, que foi um ser humano, pode dizer: não preciso de perdão? Pode dizer: não preciso ser transformado? Pode dizer: não preciso ser salvo, etc. Quem? Nenhum. Só Jesus, que nunca pecou, pode salvar, né? Então nossas orações têm que ser orações humildes, realistas. Eu dou tanto estudo bíblico, etc. Então me abençoe. Não. Nós temos que ser humildes. No reino dos céus todos são humildes, os anjos todos são humildes. Deus é humilde. Lá funciona o amor, a humildade, o servir o outro, não ser servido pelo outro. Lá é assim que funciona. E é isso que funciona. Nessas condições que não ocorrem brigas, não ocorrem guerras, né? Não ocorrem contendas, não ocorrem conflitos, mortes, né? Desentendimentos, não. A oração do fariseu seria qualquer coisa assim: olha, eu sou bom, os outros não. Isto já é uma declaração de guerra a outro. Mas como eu sou melhor que você? Né? Desde quando? Aqui na terra Jesus não veio para ser servido, não veio para servir e não ser servido. Então ninguém é melhor que ninguém. Todos nós necessitamos uns dos outros e no conjunto necessitamos ser salvos, sermos transformados pelo Espírito Santo e ser salvos por Jesus Cristo. Oxalá que essa seja a experiência de cada um de nós. Santíssimo e poderoso Deus, por favor, envia o Teu Espírito sobre nós, transforma nossas vidas, e que quando Jesus voltar, possamos ser encontrados aprovados aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.